família, eu sou a professora Elimar e estou aqui para mais uma aula. Hoje a nossa aula será de língua portuguesa e nós iremos abordar o conteúdo classes gramaticais. Bom, como vocês estão vendo, as classes gramaticais já estão aqui no quadro, são essas 10. E eu dividi nessas duas cores para facilitar o entendimento de vocês, tá? Então, aqui nós temos artigo, substantivo, adjetivo, pronome, verbo, numeral, advérbio, preposição, interjeição e conjunção. Bom, tá passando um avião aqui, tá, gente? Então, esses barulhos sempre vão aparecer aqui no vídeo. Então, vamos lá. Eu separei dessa forma as que estão em rosa, tá? São as palavras que vão variar, tá? Elas vão variar de como assim, professor? Em gênero, o que é o gênero? Masculino e feminino. Número, singular ou plural, tá? E grau, que é aumentativo e diminutivo. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que essas seis classes aqui, ó, que estão em rosa, elas mudam, são palavras que elas vão mudando, tá? Elas vão sofrendo variações. Isso aqui vocês vão entender ao longo da explicação. Essas que estão em azul, essas 4 aqui, ó, advérbio, preposição, interjeição e conjunção, essas 4 classes aqui, elas são chamadas de invariáveis. E o que quer dizer isso, professor? O que quer dizer invariáveis? Vejam, se essas aqui são variáveis, elas mudam. Essas daqui são o contrário. Elas não vão mudar. Tá? Então, por exemplo, esses advérbios aqui, eles vão sempre aparecer dessa forma aqui. Tá? Eles não vão sofrer variações. Não tem masculino e feminino, singular, plural, não tem aumentativo nem diminutivo, tá? Com exceção, deixa eu falar, não é nem exceção, é porque a nossa língua portuguesa ela é cheia de regras e exceções, mas quando a gente aprende ela de uma forma sem essas exceções, não tem como você se confundir. A palavra aqui, olha, o advérbio perto, a gente pode falar ele no diminutivo, né? Pertinho. Só que na língua culta, né, a língua padrão, não é aceito. Então, o perto, quando você vai escrever, você não pode escrever pertinho. Tipo, Pedro mora perto da escola. Pedro mora pertinho da escola. Então, esse pertinho, nós falamos, mas na nossa linguagem o quê? Coloquial. Nós podemos falar dessa forma, né? Pertinho, mas na hora da escrita, a forma padrão não permite. Então, o que quer dizer essa forma padrão? Gente, para nós não cairmos nesses erros, o que a gente precisa? A gente precisa sempre ter o quê? Isso aqui, ó, esses dois amiguinhos aqui, ó. No caso, é a amiguinha, a gramática e o dicionário. Então, aqui na gramática, nós vamos, tá, ter todas as informações a respeito da nossa língua. O dicionário, ele vai servir para quê? Para a gente encontrar o significado das palavras das quais nós não conhecemos. Então, aqui, olha, no dicionário, você vai sempre estar o quê, olha? Encontrando, tá, os significados das palavras. E aqui mesmo no dicionário, quando você procura uma palavra aqui, você já vai saber se ela é substantivo, se ela é um adjetivo, se ela é um verbo, porque aqui nos verbetes do dicionário, tá, vem todas as informações. Então, sempre você precisa ter o quê? Uma boa gramática. Essa daqui ela é uma mini gramática, mas ela é muito boa.
né? Então, se vocês estiverem aí na casa de vocês, façam uso, gente. E o dicionário? O aluno ele tem que sempre, ali o aluno não, todos nós, temos que sempre estar com o dicionário. Então, continuando aqui. Então, como eu falei, na linguagem do nosso dia a dia, com certeza nós falamos dessa forma, né? Perto, pertinho, mas ele não vai para o diminutivo na norma padrão, tá? Então, vamos lá. Por que eu organizei essas palavras aqui dessa forma? Para melhor entendimento de vocês. Então, eu quero que vocês pensem comigo, tá? Vamos pensar no supermercado. Como é que os produtos estão organizados dentro de um supermercado? Eles estão todos misturados? Não, né? Até porque seria muito difícil para a gente chegar num supermercado para fazer as nossas compras e os produtos estarem todos misturados. Então, como é que eles estão organizados, né? Todos, através do quê? Das gôndolas. Nós chegamos no supermercado, eu quero arroz. Você sabe aonde você vai encontrar o arroz. Eu quero produto de limpeza. Você se dirige lá para as gôndolas onde tem os produtos de limpeza. Por quê? Porque você sabe qual é a sua necessidade quando você vai no supermercado, né? O que você está precisando na sua casa. Então, você chega lá, você sabe aonde encontrar os produtos dos quais você está precisando. Não é assim? As classes gramaticais é dessa mesma forma. Então, existem infinitas palavras e nós precisamos dela. No caso aqui, eu estou falando, vocês podem ter certeza que eu já falei todas essas 10 classes gramaticais aqui, tá? Então, eu organizei ela assim, igual como se fosse um supermercado. Então, vamos imaginar que isso aqui é o nosso supermercado das palavras, tá? Então, se eu precisar de artigo, eu venho aqui, olha, nessa gôndola, onde está escrito artigo, e aqui eu vou pegar minhas palavrinhas que eu preciso. Então, aqui eu tenho o quê? Artigo feminino, artigo masculino. Aqui eu tenho um artigo feminino no plural e aqui o artigo masculino no plural, tá? A mesma coisa aqui. Então, percebam, lembra quando eu falei que essas palavras aqui, elas variam em número, gênero e grau? Então, olha aqui, quando eu falei gênero aqui, olha, feminino, masculino, singular, plural, viu? Aqui eu estou me referindo a um só, aqui já são mais de um. Muito bem, então, se eu precisar de um artigo, eu venho aqui. O artigo, ele é bem fácil de aprender, porque só são esses 4, tá? Substantivo, não. Substantivo já vai ser muitas palavras. Eu coloquei só essa daqui. Então, o que eu vou... Eu vou produzir um texto, aí eu vou precisar utilizar artigo, eu vou precisar utilizar substantivo, tá? Adjetivo, pronome, verbo. Então, todas essas palavras aqui que nós falamos no nosso dia a dia, que nós escrevemos quando nós vamos produzir texto ou fazer uma lista de supermercados, gente, todas elas pertencem a essas classes aqui, tá? Nós, com certeza, vocês sabem, vocês só não sabem dividir, saber quem é quem aqui, né? Que isso, com certeza, às vezes dá uma certa confusão, que é muitas palavras. Mas hoje vocês irão aprender. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui um exemplo. O que eu tenho aqui em minhas mãos? O que vocês estão vendo? Vocês estão vendo aqui um telefone, certo? Então, onde é que esse telefone está? Aqui no nosso supermercado das palavras. Está aqui no substantivo. Então, vamos lá. O conceito
do substantivo. Substantivo é uma palavra que nomeia todos os seres existentes. Então, todos os seres que existem, gente, no nosso universo, tudo que você vê tem nome. Então, por exemplo, isso aqui, ó, é um ser. Deixa eu beber aqui um pouquinho de água aqui. Então, aqui, qual é o nome desse ser? Telefone, tá? Então, o telefone, ele está onde? Aqui no substantivo. Muito bem. Qual é a cor desse telefone? Preto. Então, olha só onde é que está aqui, ó. A palavra preto. A palavra preto não pertence mais aqui, ó. Tá? Porque preto é o quê? É uma qualidade que eu estou dando ao telefone. Tá? Então, se eu quiser formar uma frase, eu vou colocar o telefone preto. Tá? Então, percebo que cada palavrinha dessa, para eu formar uma frase, ela pertence a uma classe gramatical distinta. Tá? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Então, eu tenho aqui uma faca. Faca não é um ser? Substantivo é o quê? Substantivo é a palavra que dá nome a todos os seres, existentes ou imaginários. Então, aqui, essa faca, ela é um ser. E qual é o nome desse ser? Faca. Tá? Então, foi nomeado esse item aqui de faca. Então, ela entra onde? Aqui no substantivo. E eu coloquei aqui já uma qualidade para minha faca. Olha. Faca afiada. Então, perceba, olha, afiada é o quê? É um adjetivo. Então, sempre o adjetivo, ele vai dar o quê? Ele vai dar uma qualidade, ele vai dar uma característica do substantivo. Aluno. Aluno estudioso. Os meus alunos estão acompanhando aí as aulas, na aula em casa e as minhas aulas de reforço também. São muito estudiosos, estão me dando um retorno maravilhoso. Parabéns, continuem assim estudando, tá? Que é pra gente ter só sucesso na nossa vida. Principalmente quando a gente retornar para nossas aulas presenciais. Então, vamos lá. Quando eu for formar aqui, olha, uma frase, então, olha, se eu for falar só se eu for formar uma frase no singular, eu vou pegar o quê? O artigo, aqui, olha, masculino, porque tá aluno é masculino, né? Não é feminino, aluno. Se fosse aluna, aí seria feminino, mas então aluno é masculino. O aluno estudioso. Tá dando para entender? Então, conforme eu vou formando as frases, eu vou pegando, tá, as palavras das classes. Mas eu preciso saber o que é um artigo, o que é um substantivo e o que é um adjetivo, tá? Então, perceba o seguinte, olha, que quando eu estou me referindo ao artigo, o artigo ele é o quê? Ele é uma palavra que acompanha, ó, ele acompanha, né, o substantivo. E o adjetivo, ele dá qualidade, ó. Então, veja que eles vão estar sempre juntos. Sempre eu vou precisar aqui, ó, dessa formação aqui, ó. Artigo com substantivo e o adjetivo que vai sempre estar dando qualidade ao meu substantivo. Tá bom? Então, deixa eu pegar aqui o telefone de novo, né? Então, telefone é o meu substantivo, certo? Qual é a função desse telefone? Para que ele serve? O telefone, ele serve para telefonar, né? Então, se ele serve para telefonar, eu vou fazer outra perguntinha para vocês. Esse telefone, ele faz essa ligação sozinho?
Não, né? Então, ele precisa o quê? Ele precisa de uma pessoa para fazer esta ligação. Minha garganta tá seca. Então, olha só. Então, para eu fazer a ligação, olha só, eu vou ter o quê? Que digitar o número para eu poder fazer a minha ligação. Então, é isso que eu quero que vocês entendam agora. Para eu telefonar, eu fiz o quê? Uma ação, tá? Então, se eu fiz essa ação, vou colocar bem aqui em cima, para vocês entenderem. Ação. Então, o que é ação? Tá? Ação será todas essas palavras aqui, ó. Verbo, tá? Então, verbo é uma palavra, gente, tá? Que vai designar o quê? Uma ação. Então, pense, tudo que for ação, tudo que você faz, vai ser o quê? Verbo. Então, pense, a faca, né? Olha, faca afiada. O que essa faca faz? Qual é a função dela? Cortar. Mas ela corta sozinha? Não, ela precisa de alguém para fazer essa ação. Então, se eu vou cortar alguma coisa, eu estou praticando o quê? Uma ação. Logo, essa palavra aqui, olha, cortar é o quê? Verbo, porque verbo é uma palavra, tá? Que indica o quê? Ação, estado ou fenômeno da natureza. O que quer dizer esse estado? É o estado do Amazonas? Estado do Pará? Não, o estado em que a pessoa se encontra. Por exemplo, eu estou dando aula. Então, olha, estou, essa palavra estou é um verbo, tá? Só que ele não é ação. Estou. Então, é o estado que eu me encontro agora. O que eu estou fazendo agora? Né? Eu estou dando aula, tá? Mas isso a gente vai aprender depois. O que eu quero, nesse primeiro momento, é que só que vocês consigam entender qual é a função de cada palavrinha e como é que a gente vai identificar, quais são as perguntinhas que a gente precisa fazer para a gente mesmo responder, né? Então, vejam só, quem é que está praticando a ação? Será que essa palavra aqui, cortar, poderia estar aqui no substantivo? Não, né? Então, tudo que for ação é o quê? É verbo. Aluno, né? Aluno é estudioso. Se ele é estudioso, então é porque ele estuda. Então, aqui, olha, o verbo é estudar. No caso agora, vocês estão o quê? Estudando. Então, qual é a ação que vocês estão fazendo? A ação de estudar. Vocês estão o quê? Me assistindo. Então, assistir é verbo. Vocês estão em pé ou sentados? Né? Vocês estão sentados. Então, quem é que está praticando essa ação de estar sentado agora? Ou no sofá, ou na cama, ou no chão? São vocês. Né? Então, olha, sentar também vai ser um verbo. Até aí tudo bem, né? Então, toda vez que eu precisar dessas palavras, desses verbos, eu vou vir aqui no verbo para formar a minha frase, para eu poder elaborar, produzir um texto. Agora vamos lá aqui para o pronome. O que é o pronome? O pronome, gente, ele substitui, tá? Ele vai substituir o nome, tá? Então, ele vai ter essa função. Pronome, ele vai substituir o nome ou acompanhar o próprio nome. Então, eu coloquei alguns aqui, tá? Então, perceba que não é só isso aqui não. Isso aqui é só um pequeno exemplo que eu coloquei de cada um para vocês entenderem melhor. Então, aqui eu coloquei alguns, ó. Os
pronomes pessoais, né? Eu coloquei só o eu, tu, nós. Meu, isso aqui é o pronome possessivo, meu. Este, olha no caso aqui, ó. Este pincel, tá? Então, eu estou me referindo, eu estou utilizando o quê? Um pronome para me referir a este substantivo aqui, ó, tá? Aliás, ele não tá aqui, ele tá aqui, ó, pincel, não? A palavra pincel é um substantivo, então, logo é o quê? É um nome. Ele substitui ou acompanha, então aqui, olha, este pincel é meu. Deixa eu até colocar aqui, ó. Este pincel é meu. Percebam que aqui eu utilizei o pronome este, que acompanhou a palavra aqui pincel, ou seja, o nome pincel. Então, pronome, substantivo. Então, qual é o conceito aqui de pronome? Pronome é uma palavra que substitui o nome ou acompanha. No caso aqui, este está acompanhando o nome pincel. Este pincel é meu. Percebam aqui o outro pronome. Qual é a diferença desses dois pronomes aqui, gente? Este é um pronome o quê? Demonstrativo. Eu estou demonstrando que este pincel é meu. Aliás, exatamente, este pincel é meu. Então, este eu estou demonstrando. E o meu, eu estou dizendo que ele pertence a mim. Ou seja, essa palavrinha aqui, ela significa o quê? Posse. Eu tenho a posse deste pincel. Então, ele vai se chamar pronome possessivo. Tá? Meu, minha, sua, tua, teu. Então, mas isso aqui a gente vai estudar depois, tá? A gente precisa aprofundar todas essas classes. Mas no primeiro momento, o que eu quero é que vocês entendam como é que elas funcionam, tá? Então, vão percebendo que para eu formar essa frase aqui, olha, este pincel é meu, eu utilizei o quê? Olha, dois pronomes, utilizei o substantivo. Então, é desta forma que a gente vai conseguindo ter essa intimidade com as classes gramaticais, tá bom? Então, deixa eu apagar aqui para a gente continuar. Aqui os pronomes, eles irão ter essa função, tá? De acompanhar o nome, tá? Ou substituir. Quando, por exemplo, olha, Pedro mora perto da escola. Se eu quiser substituir o nome do Pedro, eu não quero escrever Pedro. Aqui, ó. Pedro mora perto da escola. Olha só, vamos começar a analisar logo essa frase aqui, para vocês começarem a entender. Então, aqui, o Pedro, dentro do que nós já estudamos aqui, qual é a classe que eu devo colocar o Pedro? É aqui no artigo? Não, né? Porque Pedro é o quê? É o nome de um ser, né? Então, logo, ele é o quê? Substantivo, tá? Vou colocar aqui abreviado. Pedro mora. O que vocês acham que... Da onde é que pertence aqui essa palavra mora? Né? Bora pensar se ele mora. Eu posso substituir esse nome aqui do Pedro? Posso. Por quê? Pelo um pronome. Então, deixa eu
eu tirar agora, aqui, olha, o Pedro. Vou substituir agora aqui o substantivo por um pronome. Então, vai ficar o quê, ó? Ele mora. Então, percebam que aqui, olha, se ele mora, né? Então, logo, eu já entendo que essa palavra aqui é o quê? É um verbo. Qual é o verbo? Morar. Eu moro, tu moras, ele mora. Nós moramos, vós morais, eles moram. Então, percebo que essa palavra, esse verbo aqui, morar, ele vai variar, assim como os pronomes também, certo? Então, vamos lá, continuando. Então, veja que eu mudei, eu tirei o substantivo e substituí por um pronome. Qual é o conceito de pronome? Então, pronome é uma palavra que substitui o nome ou acompanha. Como o exemplo que eu dei, né? Este pincel é meu. Então, agora aqui já mudou. Então, agora aqui vai ser o quê? Pronome. Aqui eu tenho um verbo. Perto é o quê? Olha só aqui a resposta. É um advérbio. Né? Advérbio. Da. Esse da, a gente já vai chegar lá. Mas eu vou logo colocando aqui. É uma preposição, tá? E escola, substantivo. Vejam só como a gente já fez a análise gramatical aqui dessa frase, né? Ele mora perto da escola. Vê como é simples? Depois que a gente começa a aprender, aí a gente sabe as palavras, tudinho aqui, a qual classe pertence. É muito fácil. Então, vamos lá. Então, faltou aqui ainda o numeral. Bom, o numeral, gente, ele é muito fácil. Eu não vou nem dar exemplo, porque o numeral já, a própria classe já está dizendo. Vai trabalhar o quê? Quantidades. Então, quando aparecer dentro de uma frase ou dentro de um texto, quantidade, seja referente a números cardinais, 1, 2, 3, 4, ordinais, que já são ordem, né? Primeiro, segundo, multiplicativo, dobro, triplo, fracionário, um terço. Então, todas essas palavras, elas entram aqui, olha, no numeral. Então, eu não vou nem dar exemplo, porque essa daqui é a mais fácil de todas. Então, não requer muito esforço para você aprender. Viu aqui, ó, numeral já liga, que vai ser, dentro de uma frase, vai ter algum número relacionado com quantidade, tá? Então, vamos lá para o advérbio, tá? Então, aqui no advérbio, ele é uma palavra que muda o próprio advérbio, e ele vai modificar verbo, mas a gente não vai entrar aqui no conceito. Eu quero só que vocês aprendam agora como identificar essas palavrinhas aqui, tá? Então, aqui, ó, muito, perto. Então, essas palavras aqui, ó, que estão em azul, como eu falei, são aquelas palavras que elas não mudam, né, elas não vão variar, tá? Então, muito vai ser muito perto, vai ser sempre perto, não vai ser pertinho, como eu já falei. Aqui embaixo, então aqui já é uma locução adverbial. Por quê? Porque ela já é composta de duas palavras. Então aqui eu já tenho uma preposição mais um advérbio, tá? Aqui na preposição, que eu acabei de falar. A preposição, gente, a preposição, ela funciona da seguinte maneira. A preposição, ela vai estabelecer, tá, uma relação, tá, entre os termos da oração. Então, vamos voltar para cá. Ele mora perto da escola. Então, vejam que esse da aqui, ó,
que eu já até coloquei aqui, a preposição, esse da, ele está fazendo o quê? Ele está estabelecendo uma relação. Se eu tirar esse da, para vocês verem como fica sem sentido, ó. Ele mora perto, escola. Então, percebam que o da, ele tem o quê? Ele liga, né? Ele vai ter essa função aqui, ó, de dar sentido à oração. Então, fica, ó, ele mora perto da escola. Então, vejam só a relação da preposição aqui, ó, preposição da. Então, agora nós iremos para a interjeição. Então, a interjeição, gente, ela é uma palavra, tá, que expressa sentimentos, né? Sentimentos de alegria, de tristeza, de dor, de raiva, de cuidar, de advertência, alegria. Então, assim, ó, por exemplo, aqui, ó, cuidado. Então, isso aqui é uma frase, tá? É uma frase o quê? De advertência. Então, percebam que essa frase aqui, ela vai ser o quê? Ela é uma frase nominal. E por que que ela é nominal? Porque ela não possui verbo. Então, quando a frase ela contém verbo, como no caso aqui, olha, ele mora, então nós temos aqui o verbo, tá? Perto da escola. Então, aqui eu tenho uma frase que contém o quê? Uma oração. Então, logo aqui eu já tenho o quê? Uma oração. Tá? Então, essa é a diferença de frase para oração. É uma frase? É, mas só que ela é o quê? Uma oração. Essa daqui não, essa aqui já não é oração, é só frase. Por quê? Porque não contém verbo. Tá? Aqui nessa palavra aqui, ó, eba. Essa palavra aqui, ela aparece todo dia na aula em casa, quando começa a aula da educação infantil. Lembra que a abertura é eba, vamos brincar? Então, percebam, tá? Aquela palavrinha que aparece todo dia lá na TV, que vocês visualizam, é uma interjeição. O vamos brincar já entra aqui, olha, no verbo, tá? Que é o que? É a ação. Então, aqui nós vamos ter a interjeição. A interjeição ela é bem fácil, tá? A conjunção. Conjunção, ela tem quase a mesma função aqui da preposição, que é ligar um termo ao outro, né? Aqui, nesse caso, ele vai ligar, mas ele vai ter que ter o mesmo sentido do termo anterior. Então, eu vou escrever aqui uma outra frase, tá? Onde vai ter a conjunção, para que vocês possam entender. A professora está... Gente, olha só, antes de continuar, aqui está escrito está ou esta? Aqui está esta, né? Só que eu estou falando que está. Então, está tem acento, porque é um verbo. Sem o acento fica esta. Aqui aí já é pronome, tá? Eu gosto de ir explicando isso aqui, que é para vocês irem percebendo que tem muitas palavras que são muito parecidas. E acaba que às vezes quando você está escrevendo, você comete algum erro. Você quer escrever o verbo, mas você vai e coloca o pronome, esta. Então, a professora está ensinando os alunos e os pais, tá? Então, percebam
que eu utilizei o quê? A conjunção e, tá? Então, se eu tirar, deixa eu tirar aqui, só para vocês perceberem. Ó. A professora está ensinando os alunos os pais. Então, vejam que eu não quebrou aqui a minha oração, tá? Então, olha, quando eu coloco aqui, olha, aí você consegue entender. Olha, a professora está ensinando os alunos e os pais, tá? Não é esse o meu propósito aqui? Passar reforço para a família, tá? Então, a conjunção, ela tem essa função aí, tá? De ligar os termos da oração que tenha sentido, tá? Então, aqui nós temos o ir, o mais, nem, portanto. E essas palavrinhas aqui, gente, essas classes aqui, ó, elas são aquelas classes, eu posso dizer assim, que são as classes coringa. Por quê? Essas palavrinhas aqui, ó, conjunção, elas funcionam como os conectivos, elas vão ligar, tá entendendo? Não tem lá os elementos para você produzir um texto, como é que você deve desenvolver, né? Que é o começo, o meio, o desenvolvimento e a conclusão. Então, é daqui que você vai saber, tá? Quando você aprender, como é que você deve concluir o seu texto. Então, é para isso que serve, tá? Você aprender as classes gramaticais. Para você falar melhor, desculpa, e escrever. Porque quando o professor estiver falando, não, primeira pessoa, segunda pessoa, adjetivo, esse texto aqui, a característica dele é ter sempre substantivo com o adjetivo. Vai ficar fácil para você produzir seu texto, porque você já sabe. Então, quando você ouvir a professora falando em advérbio, advérbio de tempo, advérbio de lugar, você vai só tirando aqui do teu HD, né? Que a cabeça da gente é um HD. E a gente precisa o quê? Utilizar esse computador aqui ao nosso favor. Colocar coisas boas. A gente tem que colocar coisas boas que a gente sabe que a gente vai precisar. E aí a gente vai só tirando de lá. Tá bom? Então, eu espero ter contribuído, tá? Com o aprendizado de vocês. Eu quero que vocês pratiquem, tá? Da seguinte maneira. Qual é a atividade que eu vou passar para vocês? Eu quero que vocês façam uma lista de todos os objetos, os utensílios que tem na casa de vocês. No quarto, na sala, na cozinha, no quintal, se tiver garagem, carro, moto. Escrevam, façam uma lista. E aí vocês vão lembrar. Então, o nome dos seres é o que mesmo? É substantivo, porque substantivo é a palavra que dá nome a todos os seres existentes, né? Depois, vocês deem uma qualidade, para os substantivos que vocês colocaram aí. Se você escreveu sofá, dá uma qualidade lá para o sofá. Qual é a cor dele? Se ele é de couro, tá? Depois, eu quero que vocês façam uma pergunta assim, para que ele serve? Lembra do telefone? Quando eu dei o exemplo do telefone, para que o telefone serve? Para telefonar, né? Mas ele faz isso sozinho, essa função? Não, ele precisa de alguém para fazer o quê? A ação. Então, eu quero que vocês, tá? Foquem nesses três aqui, ó. Lógico que eu quero que vocês aprendam as 10, que eu tenho certeza que vocês já aprenderam, que vocês são espertos. Depois que vocês escreverem isso, o nome dos objetos, dar uma qualidade para os objetos e perguntar qual é a função, para que ele serve. Aí vocês irão depois nomear tudinho. Esses objetos, tudo aqui é substantivo. As qualidades que eu dei é tudo adjetivo. E a função deles, né? Dependendo, por exemplo, o carro, qual é a função do carro, né?
Então, ele serve o quê? Para levar a gente para algum lugar, né? Mas para esse carro se movimentar, ele precisa do quê? Ele precisa de um motorista. O motorista vai fazer o quê? Ele vai dirigir. Então, a palavra dirigir é o quê? É verbo, tá? Então, é isso que eu peço para vocês. Pratiquem, tá? Se você tiver uma gramática, tá? Vá procurar isso aqui, tudo que eu passei aqui, e vá aprofundar o estudo de vocês. Peguem o texto, tem livro aí na casa de vocês, vão procurar um texto, uma fábula ou um conto, vão lendo e vão começando a identificar, isso aqui é um substantivo, isso aqui é um adjetivo, olha só a conjunção que a professora falou. Então, é praticando que vocês vão aprender com prazer, tá? Vocês perceberam que isso aqui não é difícil, isso aqui é muito fácil, né? E é esse o conselho que eu dou para vocês. Leiam muito, que é para ampliar o conhecimento de vocês, ampliar o vocabulário, tá? Não, professora, eu não sei uma palavra aqui, eu não sei o significado. Pega o dicionário, vai lá, procura. Ou então no celular mesmo. Eu sei que vocês jovens não gostam mais de estar manuseando o livro, né? Mas eu gosto. Eu prefiro os livros. Tem coisa que lógico que é mais fácil a gente ir no celular. Então, façam isso. Tá? Façam isso que vocês vão ver que vocês vão ter muito sucesso esse ano quando a gente retornar para a nossa sala de aula. A gente nós vamos fazer muitas atividades bem legais, mas vocês precisam praticar, tá bom? Então, olha, fiquem em casa, se cuidem, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!